Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 21 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. O ano vai acabando e a vontade do pessoal de ficar posicionado pró-risco vai diminuindo pelo jeito. Perto das máximas históricas das bolsas americanas, por exemplo, a galera fica caçando história para reduzir posição. Ontem foi um exemplo típico. No meio da tarde, a bolsa americana começou a afundar e arrastou vários outros ativos juntos. E já se passavam quase 2 meses completos que a gente não viu uma queda diária de mais de 1% do S&P 500. E aí os chats de mercados ficaram cheios de teorias e notícias menores para tentar explicar essa guinada repentina no humor. Do lado geopolítico, teve quem citou o presidente chinês Xi Jinping informando diretamente o presidente Joe Biden que eles vão sim reunificar Taiwan com a China continental em algum momento. E a resposta, há pouco tempo depois, veio de um senador republicano dizendo que eles querem ampliar então os suplementos de defesa para Taiwan e também vão preparar sanções para impor à China se eles agirem nesse sentido. Outra teoria, falando de empresas individuais, foram as ações da FedEx que despencaram mais de 10% depois de reportar fraqueza nos lucros e reduzir a previsão de receita para o ano inteiro. Essa é uma empresa bem cíclica, então acaba dando sim um cheiro de queda na demanda lá nos Estados Unidos. Mas, de novo, talvez sejam notícias menores, mas que ganharam relevância depois desse ralizão que a gente teve recente, liquidez reduzida e o estrago que o mercado sentiu. De qualquer forma, pegou a gente aqui no Brasil, na nossa bolsa e no dólar, que os dois pioraram cada um 1%. Falando de Brasil agora, além de ficar à mercê desse vai e vem do externo, o nosso Congresso seguiu trabalhando nas pautas econômicas. Numa sessão histórica, como gostam de dizer os jornais, a reforma tributária foi promulgada com presença do presidente Lula e dos ministros do time econômico lá no parlamento. Essa é uma PEC que foi protocolada lá em 2019, no governo passado. Mas como lembrou bem o deputado Arthur Lira, esse é um debate que já dura 4 décadas no Brasil. É importante dar esse destaque que eu dei quando as reformas vêm de diferentes governos e são aprovadas em outros governos, porque mesmo que aos trancos e barrancos, isso para mim mostra uma certa maturidade e convergência de ideias, pelo menos no plano econômico. Convergência de ideia é uma coisa que a gente não tem visto muito nos debates por aí, certo? Outro avanço para a agenda arrecadatória do ministro Haddad foi a aprovação da MP das subvenções, que agora segue então para a sanção do presidente Lula. Para quem ainda não sabe, essa MP busca fechar brechas que as grandes empresas tinham para pagar menos tributos federais ao descontarem alguns incentivos fiscais que eram concedidos pelos estados. A tal subvenção sobre os gastos de custeio dessas empresas é um mecanismo que os estados usam para conceder incentivos fiscais. Só que as empresas começaram a colocar todo tipo de despesa na contabilidade, obviamente para a base cobrada ficar menor. Mas isso agora vai ficar mais rígido. E a expectativa, como eu já falei várias vezes aqui, do governo é arrecadar 35 bilhões de reais anos que vem, mas obviamente precisa combinar com duas coisas, com o caixa das empresas, vamos ver se eles conseguem pagar tudo o que eles devem, e com a judicialização que obviamente deve vir. O que a gente ainda não tem então das pautas econômicas votadas é o texto das apostas esportivas, que ainda está em tramitação na Câmara, e também o orçamento de 2024. Alguns confundem, mas o que a gente já aprovou agora recentemente foram as diretrizes para a elaboração do orçamento, que é a tal da LDO. Mas ainda não temos aí a Lei Orçamentária de 2024, que é a famosa LOA. Esse é um instrumento legal que autoriza então a execução desse orçamento proposto e detalha as receitas e as despesas desse exercício financeiro. Deve ser votada hoje. Um ponto interessante que ajuda talvez ela a ser votada hoje, mas não ajuda no ajuste fiscal, é que ontem o relator da LOA ampliou ainda mais as emendas parlamentares para um montante de 53 bilhões de reais. O governo tinha 37 bi nas estimativas dele para essa linha. São recursos para obras e custeios de projetos que são indicados pelos deputados e senadores. Vocês devem lembrar, nos debates presidenciais do ano passado, o quanto essas emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais foram afrontadas. Mas agora, além delas, foram criadas também as emendas das comissões da Câmara e do Senado, em substituição ao que se chamou ali no passado de orçamento secreto.
Enfim, de qualquer forma, juntando tudo, o ministro Haddad chega aí no final do ano entregando boa parte das medidas de arrecadação que ele apresentou lá no orçamento em agosto, com suporte, obviamente, dessa articulação do Palácio do Planalto com o Congresso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.